Senhoras, senhores, espíritas ou não, religiosos ou não, internautas, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos a este canal. Recebam de Deus toda a sua paz, toda a sua luz, todos os nossos votos de muito amor, muita saúde. Estamos aqui somente para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais, os nossos mentores, que nos orientam 24 horas por dia. E especialmente nesse trabalho, eles preparam um ambiente, enfim, higieniza, perfuma e protege para que nada venha prejudicar esse pequeno trabalho. E estamos lendo o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Finalmente estamos no capítulo 4. O título é Sistemas. 36. Os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor, quando se renovaram nesses últimos tempos, suscitaram antes de mais nada a dúvida sobre a sua realidade e mais ainda sobre a sua causa. Quando foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e através de experiências que todos puderam fazer, aconteceu que cada qual os interpretou ao seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças e seus preconceitos. Daí o aparecimento de numerosos sistemas de uma observação mais atenta deveria reduzir ao seu justo valor. Os adversários do espiritismo logo viram nessa divergência de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Era uma razão bem precária, pois os primeiros passos de todas as ciências em desenvolvimento são necessariamente incertos, até que o tempo permita a reunião e coordenação dos fatos que possam fixar-lhes a orientação. À medida que os fatos se completam e são melhores observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade de opinião se estabelece. Quando não sobre os detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais. Foi o que aconteceu com o espiritismo, que não podia escapar a essa lei comum, mesmo por sua natureza prestar-lhes ainda mais a diversidade de opiniões. Podemos dizer, aliás, que nesse sentido seu avanço foi mais rápido que o das ciências mais antigas, como a medicina, por exemplo, que ainda continua a dividir os maiores sábios. 37. Para seguir a ordem progressiva das ideias de maneira metódica, convém colocar em primeiro lugar os chamados sistemas negativos dos adversários do espiritismo, lógico. Refutamos essas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria útil voltar ao assunto e nos limitaremos a lembrar em 2 palavras os motivos em que eles se apoiam. Os fenômenos espíritas
são de duas espécies: os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem nada além da matéria, compreende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam à sua maneira e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. 38. Sistema do charlatanismo. Muitos dos antagonistas atribuem esses efeitos à esperteza, pela razão de alguns terem sido imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em mistificadores, sem consideração pela posição ou caráter, o saber e a honorabilidade das pessoas. Se ela merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Há pessoas, aliás, cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e seria preciso não se ter educação nem urbanidade para atrever-se a dizer-lhe que são cúmplices de charlatanice. Num salão bastante respeitável, um senhor que se dizia muito educado permitiu-se fazer uma observação desses. A dona da casa lhe disse: Senhor, desde que não esteja satisfeito, o dinheiro será devolvido na porta. Com um gesto, lhe indicou o melhor que tinha a fazer. Devemos concluir disso que nunca houve abusos? Seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau emprego que se pode fazer de uma coisa não deve levar-nos a prejudicá-la. Podemos considerar a boa-fé dos outros pelo motivo de suas ações. Onde não há a especulação, não há razão para o charlatanismo. 39. Sistema da loucura. Alguns, por conscendência, querem afastar a suspeita da fraude e pretendem que os que não enganam são enganados por si mesmos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos são menos maneiros, dizem simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. É esse o grande argumento dos que não têm melhores razões a apresentar. Aliás, esta forma de crítica se tornou ridícula pela própria leviandade e não merece que se perca tempo em refutá-la. Por sinal que os espíritas pouco se importam com ela. Seguem corajosamente o seu caminho, consolando-se ao pensar que tem por companheiros de infortúnio muita gente de mérito incontestável. É necessário convir com efeito que essa loucura, se trata de loucura, revela uma estranha característica, o de atingir de preferência a classe mais esclarecida, na qual o espiritismo conta até o momento com a maioria absoluta dos adeptos. Se nesse número se encontram alguns excêntricos, eles não depõem mais contra a doutrina do que os fanáticos contra a religião, do que os melomaníacos contra a música, ou do que os maníacos calculadores contra a matemática. Todas as ideias têm os seus fanáticos, e seria necessário ser-se muito obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Para mais ampla explicação a respeito, enviamos o leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo? Ou O Livro dos Espíritas, parágrafo 15, da introdução.
40. Sistema de alucinação. Outra opinião menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico. Consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar, sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ele a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que não faz ver um astro ou um objeto na água deslocando a sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, que seria difícil se ela não houvesse sido elevada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer sem dúvida o que se veja rodar uma coisa que nem se mexeu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-las, e algumas são até mesmo derrubadas, teriam acaso sofrido vertigens, como o ébrio que vê a casa passar-lhe pela frente? 41. Sistema do músculo estalante. Se assim fosse, no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido? Mas quando os golpes são ouvidos por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-los à ilusão. Afastamos, bem entendido, qualquer ideia de fraude, considerando uma observação atenta em que se tenha constatado que não havia nenhuma fórmula fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva, segundo pensava. A causa, disse ele, está na contradição voluntária ou involuntária do tendão muscular do pequeno perônio. E entra na mais completa minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo dessa produção de estalos, que pode imitar o tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Chega assim à conclusão de que os que ouvem os golpes numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato nada apresenta de novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos, primeiramente, que os dotados da estranha faculdade de fazer estalar à vontade o músculo dos pequeno perônio ou qualquer outro e tocar áreas musicais por esse meio são criaturas excepcionais, enquanto de fazer estalar as mesas é muito comum, e os que a possuem só muito raramente podem possuir aquela. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir nessas vibrações sensíveis ao tato, como esses estalos podem repercutir à vontade dos assistentes, melhor dizendo, em lugares diversos da mesa, em outros móveis, nas paredes, nos forros, etc. E como, enfim, a ação desse músculo pode estender-se a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha. Essa explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia infirmar o fenômeno dos golpes, não podendo referir-se aos demais modos de comunicação. Concluímos, pois, que o seu autor julgou sem ter visto, ou sem ter visto, tudo de maneira suficiente.
É sempre lamentável que os homens de ciência se apressem a dar sobre o que não conhece explicações que os fatos podem desmentir. O seu próprio saber deveria torná-los tanto mais ponderados em seu julgamento, quanto mais esse saber lhe amplia os limites do desconhecido. A questão 42, sistema das causas físicas, deixaremos, claro, se Deus assim o permitir, para amanhã. Agora, se você ficou interessado em estudar o livro dos médiuns, muito simples. É só baixar em PDF no seu celular, no seu tablet ou no seu computador o livro dos médiuns de Allan Kardec. E assim estudaremos juntos esse livro. Antes de mais nada, quero fazer um brinde à sua saúde. Brinde comigo também. Pegue seu copo com água e brinde comigo a nossa saúde, a nossa paz, ao nosso trabalho com vida 20, jamais Covid-19. A sua saúde. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Uma coisinha. Hoje é terça-feira. É vida que segue.